Olá, bom dia. Meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Isaia. Eu venho aqui hoje para falar, para vocês sobre a devolutiva do período composto por coordenação. Vocês fizeram essa atividade na semana de 11 a 15 de maio, na apostila 2, unidade 1, que falava sobre o período composto por coordenação. E aí eu mandei para vocês no Google Forms na verdade 4 questões valendo 5 pontos, e vocês vão ver agora, inclusive conferir lá na apostila para tirar as dúvidas. O grande foco ali que eu trabalhei com vocês foi a conjunção pois, que pode ser, dependendo da posição do verbo, explicativa ou conclusiva. E aí a primeira questão já tinha essa colocação da conjunção com a ideia de conclusão. E aí todo mundo analisou ali a questão e explicou, então, que pois tinha essa ideia de conclusão, a oração se classificava como coordenativa conclusiva. Tá? A maioria acertou, não teve problema nenhum. Na segunda questão também, na página 15, ela tinha essa função e 88% de vocês acertaram, então também não teve problema. O problema maior ficou na terceira questão, em que eu fiz um levantamento aí, só 13% acertaram, porque há essa inversão do pronome com relação, da conjunção, melhor dizendo, com relação à posição do verbo, e aí ela deixa de ser explicativa para ser conclusiva. Então, observem lá que o período era esse, eu vou ler para vocês. Elas avisaram que poderiam se atrasar. Aí tem um ponto e vírgula. A oração vem agora. Devemos, vírgula, pois, vírgula, aguardá-las mais um pouco. Então, esse pois está dando uma ideia de conclusão. Portanto, devemos aguardar. Então, ela é uma oração coordenada conclusiva, porque a conjunção pois está depois do verbo devemos. Se eu tivesse, poderiam se atrasar, pois devemos aguardar, então esse pois seria uma explicação, daí a oração seria explicativa. Então, aqui no caso, não. Eu estou colocando o verbo e após o verbo eu estou colocando a conjunção. Aí essa oração passa a ser, então, conclusiva. Tem que prestar atenção, porque essa posição da conjunção em relação ao verbo muda a classificação, muda o sentido da oração. Ela é explicativa ou ela é conclusiva, decorrente aí dessa colocação. A última questão, que valia 2 pontos, era discursiva, e vocês iam falar exatamente, mais detalhadamente, com exemplos dos 5 tipos de orações coordenadas. Então, a maioria também tinha condições até de consultar a apostila, tal, não teve problema em classificar a oração coordenada em aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. E citaram exemplos também. Na aditiva, falando da conjunção e, o Joãozinho foi à escola e percebeu que não tinha aula, que estava todo mundo ainda fazendo a questão do afastamento social. No caso da oração adversativa, a conjunção mais conhecida é mas, ele foi à escola, mas percebeu que não teria aula. A conclusiva, ou ele vai à escola, ou ele faz as atividades em casa. A conclusiva, que é o caso aqui do pois, devemos, pois, aguardá-las mais um pouco. E a explicativa, pois devemos aguardá-la mais um pouco, colocando a conjunção, usando aí para reforçar esse exemplo. Era isso que eu tinha que comentar com vocês. Analisem lá a apostila 2, unidade 1, está falando do período composto por coordenação. Tem as demais atividades lá, vocês devem ter feito já. Se tiverem mais dúvidas, entrem no fórum, conversem aí
online com os colegas. Eu vou passar mais algumas informações no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Tchau, tchau.